Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre abundantes em cada coração. Vamos dar prosseguimento ao plano anual de leitura da Bíblia. Hoje nós leremos Juízes, capítulo 3, 4 e 5. Que o Espírito Santo nos conduza em mais esta leitura. Juízes, capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se darem ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as.
Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangá, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Juízes capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sisera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon e a Sisera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sisera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sisera que Baraque, filho de Aminoão, tinha subido ao Monte Tabor. Sisera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sisera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sisera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sisera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agoim, e todo o exército de Sisera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber queneu. Saindo Jael ao encontro de Sisera, disse-lhe: entra, senhor meu,
entra na minha tenda. Não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sisera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele a seguiu, e eis que Sisera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Juízes, capítulo 5. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, e vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai disto, a música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos, de Maqui desceram comandantes, e de Zebulon, os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão, porque ficaste entre os currais para ouvistes a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios. Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expõe a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sisera.
desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu o golpe em Sisera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sisera olhava pela janela e exclamava pela grade: porque tarda em vir o seu carro? Porque se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem, para Sisera, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Amém. Que o Senhor continue a aplicar a sua santa palavra em nossos corações.